Olá, amado irmão, amada irmã, louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente, poderosamente. Amém. Chegamos a Êxodo, capítulo 9, o verso 13. A sétima praga, a chuva de pedras. Diz o texto: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a todo o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se achem no campo, e não se recolher em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos, o seu gado para as casas. Porém, aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. E o Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e as chuvas de pedra, e vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram danos, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e as chuvas de pedra e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Eita, meu Deus do céu, que leitura profunda, né? Quantas revelações nós podemos tirar dessa leitura de hoje. Você tem aplicado seu coração ao Senhor? Você tem acompanhado com atenção esses vídeos? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido o livro de Êxodo? Ô irmãos, quantos ensinamentos nós temos no Velho Testamento que podem permear a nossa vida, que podem nos ensinar a como desenvolver uma atitude correta para com Deus, não somente quanto aos estrangeiros, mas também quanto ao próprio povo de Deus. Aqui Deus está lidando com a nação que ele cuidou dela, que ele fez com que um hebreu subisse até essa nação e deu revelações ao faraó da época para proteger essa nação. E essa nação se tornou grande, não pela sua própria habilidade,
mas porque José, o homem de Deus, a administrou debaixo de um tempo profético e de uma unção e de uma capacitação sobrenatural. Os egípcios não reconheceram isso, irmãos. Os egípcios, eles não temiam a Deus, eles eram cheios de ídolos, adoravam a natureza, adoravam os animais, adoravam os homens e não adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Tinham o coração petulante, endurecido, sarcástico, arrogante. Será se você é assim como os egípcios? Que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Mais uma vez, a 7ª praga, a chuva de pedras, ia cair sobre todo o Egito. Somente na terra de Gósen é que essas chuvas de pedra não iria cair, porque Deus está mostrando a distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E servir a Deus, irmãos, não é algo que nós dizemos somente da boca para fora. É algo que deve ser demonstrado através de atitudes, através de prática. Amém? Ele diz assim, olha, versículo 19, devido à chuva de pedras. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e se não se recolher em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Então, Moisés aqui traz a informação de Deus para que eles possam obedecer a palavra de Deus. Se recolham em casa. Mas sabe o que é que acontece? Diz assim, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e os seus gados para a sua casa. Então eles obrigaram mesmo, porque tinha muitos dos servos que não queriam obedecer. Mas a palavra, a sentença de Deus, a profecia já tinha sido dita. O que iria acontecer já tinha sido dito. Mas eles não temeram a Deus. Aqueles que temeram foram para a sua casa e ficaram protegidos, né? Versículo 21 diz, aquele porém que não se importava, meu Jesus, com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Pagou para ver, né, irmãos? Pagou para ver. E pagou para ver porque não se importava com a palavra do Senhor. Esses dias, nós estamos vivendo os dias que nós precisamos nos importar com a palavra do Senhor. Você é uma pessoa que se importa com a palavra do Senhor? Você é uma pessoa que tem tentado respaldar a sua vida por aquilo que está escrito? Você é uma pessoa que tem sido praticante da palavra ou somente um ouvinte negligente, né? Ou uma pessoa que admira a palavra de Deus, mas que não se importa com ela? Meu irmão, muito cuidado. Eu me incluo nisso também. Nós precisamos ter muito cuidado, porque vez por outra nós sabemos o que a palavra diz, mas não nos importamos com ela. Nós sabemos como devemos proceder, que posição nós devemos assumir, que lugar nós devemos estar, que palavras nós devemos proferir, mas não nos importamos com a palavra do Senhor. Isso traz danos sérios sobre as nossas vidas. Amém? Então é interessante, quando Moisés faz, né, tudo o que deveria ser feito depois de ter predito, versículo 27 diz, então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão, ele disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Ó, ele reconhece que ele pecou, que o Senhor é justo, amém? E não tinha como o Senhor ser justo diante desse homem se fosse o Senhor mesmo que estivesse endurecendo o seu coração, endurecendo o coração do seu povo. Não, ele reconhece que aquilo que está acontecendo é fruto do seu pecado. Você reconhece que coisas ruins que acontecem com você geralmente são frutos de você não se importar com a palavra, de desobediência da palavra, né? Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, porque os caminhos do homem são maus e vêm as consequências, o seu coração se revolta contra o Senhor. Olha que loucura. Até o faraó aqui, ele reconhece quando ele manda chamar Arão e Moisés. E esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e essa chuva de pedra. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. E Moisés disse que ia sair, né? E ia liberar, ia estender as mãos e aquilo ia parar, ia ter uma oportunidade ainda, porém o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido. Mas diz, saiu pois Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor e cessaram os trovões, as chuvas de pedras e não caiu mais chuva sobre a terra. Olha o versículo sobre a terra. Olha o versículo 34, diz,
tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, meu Pai do céu, tornou a pecar e endureceu o coração. Não somente ele, mas os seus oficiais. Que loucura. É algo que nós precisamos meditar. É algo que nós precisamos parar e meditar. E diz o texto, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor já tinha dito a Moisés. Moisés já sabia. Que coração endurecido. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Ele nos ajude a nós sermos sensíveis à sua voz e não agirmos simplesmente pelo ímpeto da situação e da necessidade. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Hoje à noite nós temos o culto dos jovens na Casa do Oleiro. Você que é jovem da igreja, você que tem filhos adolescentes, jovens, traga seus filhos para receberem uma palavra específica para eles. Amanhã temos o nosso culto de celebração às 18 horas. Amém? Então que Deus abençoe vocês, tenham um dia abençoado na presença do Senhor e até amanhã.